Ei, você agora pode voltar para a próxima construção do desafio. Fiz uma enquete. Uma dessas três vai ser escolhida para o próximo desafio. Lembrando que você pode sugerir outros temas aí nos comentários. E sobre isso aqui atrás, fala que não fui eu. Bom, o tema do desafio dessa semana foi casa steampunk. Eu sei que é um tema um pouco complexo até demais para ser o segundo desafio. Eu decidi fazer por ele porque é um dos temas que eu nunca cheguei a fazer no Minecraft. Como é um desafio, né? Então vamos se aventurar. Então essa é a minha primeira casinha que eu faço nesse tema. No começo aí eu tava pensando como mais ou menos eu iria fazer. Nas referências que eu busquei, sempre começava com uma casa pequena, depois era, como posso dizer, o segundo andar dela já era um pouco maior. Tentando achar uma combinação legal de telhado, eu decidi fazer igual que eu tinha feito no desafio passado. Aí eu decidi fazer com algumas bordas de pedra, que dá um destaque diferente. Eu gostei do resultado e decidi manter, né? Então eu fiz uma pequena casa com a plataforma embaixo. Aí eu decido fazer na lateral dela uma plataforma mais alta e fazer meio que uma continuação do segundo andar nela. A ideia mais ou menos era fazer esse segundo andar com um telhado mais pequeno e para ele ter, como posso dizer, para ele fazer parte da casa de cima. Aí no telhado nessa parte de cima eu decidi fazer um pouco diferente, porque se eu fizesse igual naquele telhado de baixo ficaria bem alto e essa não era a ideia. A ideia dessa casa é muito mais ser uma plataforma para aguentar a casa de cima. Eu acho que esse é o melhor termo. Já que essa é a minha primeira experiência com steampunk, eu busquei várias referências de casas e a maioria das casas são muito, como posso dizer, com grande forma na parte de cima, né? Então eu joguei essa parte, eu fiz essa parte de lado, mas para ter mais espaço para eu trabalhar na parte de cima. Então aí nessa parte eu começo a trabalhar essa parte, né? Aí eu começo a fazer o esqueleto para eu ter uma noção de como que eu vou querer fazer. O que eu fiz? Eu subi mais 2 andares. Aí depois eu cresci mais um para as laterais e cresci mais 2. Aí meio que essa parte de cima que vai ser a parte que vai ter mais destaque. Bom, então eu faço um detalhe aí, meio que eu joguei a casa um pouco mais para frente para dar um destaque de volume. E aí eu já começo a fazer o telhado para eu ter uma noção se esse tamanho da casa vai ficar legal. Nessa parte da casa ela ficou em pá, cara, eu adorei. Não porque ficou em pá, mas pelo tamanho que ficou, né? O problema vai ser quando decorar. Terminei, entre aspas, de fazer o esqueletinho e já tava gostando. Só que eu senti, pô, tenho que fazer alguma coisa nessa outra lateral, né? Aí eu tava procurando um meio pra mandar aquela coisa ousada. Aí eu decido fazer uma coisa nada mais, nada menos que uma casa na diagonal, mano. Que loucura, né? Aí o que eu faço? Eu começo meio que fazer a parte da frente da diagonal, né? Pra eu entender mais ou menos aonde que eu vou iniciar ela. Eu tava procurando um meio para eu fazer meio que corretinho, né? Para eu não fazer torto e depois ter que arrumar. Eu começo a estender a casa, né? Tá com essa casa de trás e para eu ter uma noção se vai ficar legal nessa área que ela tá. Aí essa aí é a parte na diagonal que, cara, literalmente casou com a construção. Bom, agora eu vou começar a dar mais detalhe à casa. Eu não vou narrar por cima do que eu estou fazendo, vou deixar mais apreciando os detalhes que eu fiz, né? Então até logo.
depois de um tempinho. Então, essa aqui é a casinha. Esse daqui é meu resultado para o desafio. Essa minha casa é muito mais para pegar referência do que é para fazer no desafio. Essa aqui é a parte pequena que eu fiz. Essa daqui é a parte do segundo andar. Aquela ali é a parte grandona que eu fiz. E essa aqui é a parte diagonal que eu fiz. Aí eu, no final, mandei uma grandona lá, né? O negócio que eu entendi do steampunk, que é mais os detalhes. Não é um formato diferente, não é um estilo diferente. Você basicamente só vai adicionar mais detalhe. Que esses detalhes são muito mais uma chaminé, né? Um moinho d'água. Outra coisa também são esses canos, né? Que eu fiz. Tem outras partes aqui que eu... Aqui, ó. Que eu fiz ele andando pelos negócios. Fiz um moinho aqui na diagonal. Eu não gostei muito do resultado. Eu sinto que ficou faltando alguma coisa. Não sei o que poderia adicionar aqui para melhorar essa cara dele. Então o desafio dessa vez foi 31 por 31. Aí é um espaço bem mais amplo para poder construir. Então eu dei a decorada aqui ao redor. Coloquei uns matinhos aqui. Aqui eu fiz uma plataforma na diagonal. Para ficar meio que na mesma direção dessa casa. O único problema, né, que não deu certinho. Então meio que ocupou essa parte, aí eu só arranquei, né? Então só imaginar que aqui termina. Mas ficou legal, cara, eu gostei. Essa aqui é a parte na diagonal. Eu fiz um balãozinho aqui. Uns videozinhos. Então aqui na direita da casa eu fiz um moinho d'água. Eu tava pensando em colocar algumas dessas engrenagens aqui espalhadas pela casa, mas o local que eu achei interessante foi aqui, bem na entrada dela. Aí eu fiz como se tivesse alguma água caindo dentro da casa aqui, fazendo ela, né, se movimentar, né? Aí os detalhes que eu dei pra ela foi, né? Aí eu fiz meio que uma corrente aqui, né? Como se o negócio estivesse girando, né? Tipo, gerando energia. Como pode ver, são várias fumacinhas, né? Eu gostei dessa ideia, dessa várias fumaças, cara. Ficou bem bonito. Não ficou tão poluído assim, né? Cheio de fumaça. Ficou agradável, sabe? Aí aqui eu coloquei uns matinhos, bonitinho. Aqui tem uma varanda. Cara, ficou bem legal. Lá em cima eu coloquei um relógio. O relógio, que mais? O moinho d'água e o moinho de vento. Cara, eu acho que eles são... é o ponto-chave para se olhar a construção e falar, cara, isso aqui é um steampunk, sabe? Mas continuando aqui pela direita, essa aqui é a parte de cima. Eu fiz aqui nessa parte aqui de baixo uma cor mais diferente, como se fosse uma área mais para máquinas, né? E também para variar de tom. Eu usei um tom mais claro, eu usei o vidro verde para dar um destaque a mais, né? Aí aqui tem meio que uma varandinha. Essa aqui é a parte do segundo andar. Cara, ficou muito bonito, sabe? Desse lado aqui eu fiz meio que uns containers, né? Eu peguei de uma referência e eu achei legal de fazer aqui. Aí aqui atrás eu não cheguei a fazer tanta coisa aqui embaixo. Deixei mais com mato mesmo. Aqui em cima eu fiz um cano. Esse cano é verde, mais como se fosse algo... não vou dizer radioativo, mas... eu acho que talvez radioativo seria a palavra. Aí aqui eu fiz uma saída. Cara, ficou muito bonito, cara. Eu gostei bastante do resultado da casa. Aqui eu fiz uma chaminé mais grossa. Detalhes. Cara, ficou muito bom essa casa. Aí aqui tem um village. E aqui a gente volta pra parte da diagonal. Bom, dentro da casa não tem nada, né? São tudo bloco quebrado. Eu fiz mais o exterior. Cara, ficou muito bonito, cara. Aqui nessa parte eu fiz um cano, né? Como se fosse... Nesse lado aqui, fiz uma chaminé grandona e uma pequenininha. Aí do outro eu meio que repeti isso, só que desse lado. Aí eu fiz uma grandona mesmo. Aí eu fiz uma grandona.
e fiz meio que uma central aqui, né? Como se aqui tivesse uma lareira grande, né? Então, a construção vai estar na descrição, quem quiser baixar, quem quiser construir no seu mapa. Então, essa daqui é a minha casa pro desafio dessa semana. O desafio dessa semana foi em steampunk. Eu sei que esse tema é um pouco puxado, né? Por ser bem desafiador para fazer. Mas, cara, tenta fazer, cara. Porque a intenção desse desafio é, né, você aprender cada vez mais. E caso você caiu de paraquedas nesse vídeo, e caso você queira saber mais sobre o desafio, eu vou deixar o link do Discord, onde que tá todas as informações do desafio, como que faz para você participar, que é por lá que a gente, né, pega as construções. Lá também a gente troca ideias sobre construção e outras paradas também. Então, boa sorte a todos que forem participar. E até o resultado.